nós vemos que não há vítimas, nós vemos que não há coitados, nós vemos que ninguém passa pelo que não necessita passar. Eis um dos atributos de Deus. Muitos podem perguntar: Deus é bom? Não. Deus é mau? Não. Deus é justo. Criou as suas leis para ser cumpridas. Deus não é a feição dos pais modernos, que passam a mão na cabeça dos filhos quando eles erram. Não. Deus é um pai previdente. E o perdão de Deus é nos dar uma nova reencarnação, com um novo corpo físico, para que possamos crescer com as nossas próprias pernas. Então, fortalecer a mente. Todos nós, hoje, sabemos que mediunidade entra no campo mental. Nós todos sabemos que todo o nosso corpo está interligado e sujeito à mente. Por isso, da ampla necessidade de começarmos a trabalhar e trabalhar para que possamos ter uma vida mais equilibrada. Ontem, quando frequentávamos fileiras de outras religiões, quando frequentávamos bancos de outras filosofias de vida, nós poderíamos até legar ignorância. Mas hoje, com a obra de Allan Kardec, nós não podemos mais legar ignorância. Conversávamos há pouco com companheiros que dirigem o movimento espírita desta cidade e de outras regiões de Portugal, como era difícil ter acesso à obra, por exemplo, de Allan Kardec. Hoje é fácil, hoje está em nossas mãos. Então, hoje, nós não podemos mais alegar, não sabíamos. Hoje nós sabemos. E Jesus mesmo disse: a quem muito foi dado, muito será pedido, ou muito será cobrado. Mas nós iremos ver no Livro dos Espíritos, numa colocação de Allan Kardec a respeito da questão 662, quando o nosso abençoado e estimado codificador nos afirma: possuímos em nós mesmos, pelo pensamento e a vontade, um poder de ação que se estende muito além dos limites de nossa esfera corpórea. Segundo Allan Kardec, segundo os espíritos que estavam sob o comando da Pleiade do Espírito da Verdade, nós vivemos num planeta que é dividido em 7 esferas, ou em 7 dimensões, na qual nós residimos atualmente na terceira, denominamos crosta. Há 2 dimensões inferiores à nossa e dimensões superiores à nossa. Nós todos, mesmo estando em dimensões diferentes, nós influenciamos o mundo espiritual, seja o mundo espiritual superior, como seja o mundo espiritual inferior. E o mundo espiritual superior e inferior nos convida a fazer parte do seu psiquismo. Como é que funciona isso? Olha como nós estamos bem amparados pelos Espíritos. Embaixo nós temos as trevas. Mas não tenhamos aquela ideia da Igreja Católica, que merece de nossa parte todo o respeito. Vamos olhar pensando que nós pisamos nas trevas. Uma dimensão não está dentro da outra, uma dimensão está sob a outra, que é diferente. Então vejamos bem, abaixo da nossa dimensão existem as trevas, e acima o umbral grosso, e nós no meio dela. Então todos nós estamos numa dimensão muito atrasada. Às vezes nós olhamos para o nosso desenvolvimento intelectual,
o nosso desenvolvimento em todos os sentidos e já achamos que o nosso planeta é grande coisa. Mas o nosso planeta, na hierarquia dos mundos, é um planeta atrasado. Haja vista o comportamento do homem na sociedade. Os Estados Unidos não precisam de muito para invadir um país. Nós todos estamos vendo um mundo, como por exemplo a região da Síria, que há 4 ou 5 anos vivem numa guerra civil. É interessante que nós compomos 4 reinos: mineral, vegetal, animal, e nós somos o hominal. Nós somos o único reino que temos o pensamento contínuo. Mas é interessante que nós não vemos demais reinos entrando em conflito. E nós que temos o pensamento contínuo, matamos o irmão da mesma raça. Por quê? Por que nós ainda temos tantas dificuldades de compreendermos que nós somos filhos do mesmo Pai e que o nosso Deus é o mesmo Deus do católico, que é o mesmo Deus do protestante, que é o mesmo Deus do muçulmano, que é o mesmo Deus dos demais segmentos, seja religioso, seja pensamento de vida? Nós somos irmãos. Por sermos irmãos, nós pertencemos à mesma família. Mas como é difícil eu tratar vocês que eu estou vendo, a grande maioria, quase a totalidade pela primeira vez, como é difícil eu tratar vocês da mesma maneira que eu trato a minha mãe, que eu trato meu pai, que eu trato a minha esposa, e que futuramente tratarei os meus filhos, sendo que nós somos irmãos. É verdade, nascemos em lares diferentes, e no nosso caso, em países diferentes, mas nós somos irmãos. Como é difícil nós colocarmos no lugar do outro. E vem Jesus e nos afirma: amar aqueles que vos amam é fácil, o difícil é amar aqueles que vos inspiram desconfiança. E aí está um desafio, não do espírita, mas do cristão. Porque numa outra passagem Jesus nos afirma: o dia que alguém bater no lar de vocês, pedindo um copo de água, pedindo um agasalho, pedindo um prato de comida, pedindo um copo de água, e vocês derem, é a mim que vocês estão dando. Mas o dia que algum desses pequeninos bater no lar de vocês e lhe pedirem algo e vocês não derem, é a mim que não está dando. Jesus era um grande revolucionário. Jesus, ele não foi um homem comum, não foi uma entidade comum, ele foi tão grande que ele dividiu a nossa era em antes e depois do Cristo. Mas é interessante que nós continuamos há milênios com o mesmo hábito, cultuamos um Cristo na cruz, conhecemos as parábolas, as frases de efeito, mas na hora da vivência, na hora de colocarmos em prática através de um pensamento, como é difícil. Como é difícil. Mas hoje o Espiritismo nos fala que a dificuldade é uma criação nossa, que a dificuldade, que a facilidade está em nossas mãos. Vem o querer. O que realmente nós queremos? Às vezes, nós lá no Brasil, os diálogos que nós temos de uma pessoa para com aquela que vem buscar um alento, um refrigério no Espiritismo, essa atividade nós chamamos de atendimento fraterno. E é muito comum vir pessoas, homens, mulheres, independente da idade, independente da necessidade. É comum virem numa casa espírita, num centro espírita, e lá chegam e dizem que sofrem muito com orgulho, que sofrem muito com o seu egoísmo, com a sua vaidade. Aí nós deixamos a pessoa falar. Quando a pessoa termina de falar,
nós questionamos: mas realmente você quer deixar todos estes hábitos para trás? Para passar a viver uma vida procurando levantar novas bandeiras do homem novo? É a mesma coisa. Sem o querer, nós não vamos a lugar algum. Então nós perguntamos: você quer trabalhar? Quer dar passe? Quer participar do trabalho de desobsessão? Quer participar do estudo? Eu quero. Mas qual que é a vontade do seu querer? Porque tem querer grande, tem querer pequeno, tem querer intermediário, e nós precisamos querer muito. Porque vejamos bem, a reencarnação, que mostra para todos nós o conjunto das encarnações que já tivemos, todos nós sabemos que a transformação, ela é difícil. Vamos dar um exemplo para ficar fácil para todos nós. Imaginemos este centro. Imaginemos que os dirigentes queiram aumentar ainda mais o espaço físico. Então vão chamar um engenheiro, vão chamar um arquiteto, vão chamar um pedreiro, para conversar a respeito do que pode ser feito. Toda reforma é infinitamente mais difícil do que começar do zero. Por quê? Vamos tirar aquela parede. Mas não pode, porque se tirar aquela parede, pode danificar a estrutura. Então vamos manter a parede. Então vamos tirar a parede do fundo. Mas não pode tirar a parede toda. Vamos deixar uma pilastra para sustentar, para manter. Dentro de nós é a mesma coisa. Não tem como do dia para a noite, equilibrando o nosso pensamento, equilibrando a nossa fala, equilibrando a nossa postura, nós dizermos assim: a partir de hoje eu já sou um homem, eu já sou uma mulher, seja transformado ou seja transformada. Por quê? Porque na natureza nada dá saltos. Numa escada, para que possamos subi-la, é degrau por degrau. Porque corre o risco de eu querer pular e eu cair, eu machucar. Então nós temos que ir degrau por degrau. E todos nós, ou a maioria de nós, estamos saindo do térreo para viver eterno. E se queremos realmente, se achamos que chegou o nosso momento da transformação, o pensamento é a primeira oportunidade que nós temos de repensarmos, analisarmos os rumos que queremos para o amanhã. Muitos chegam lá no centro e perguntam: André, o que será na minha reencarnação futura? O que você faz hoje? Hoje, todos nós já estamos começando a escrever, já estamos começando a projetar a nossa futura reencarnação, através do nosso comportamento. Então vem o nosso abençoado codificador e diz que para a reforma íntima eu não preciso de Deus, eu não preciso de Jesus, porque vejamos bem, Deus, na condição de pai, a maioria dos amigos aqui já são pais, avós, algum dos pais que aqui estão, ou das mães que aqui estão, gostam ou gostariam de ver seus filhos abençoados sofrer? Não. Nós queremos para o nosso filho, nós queremos para a nossa filha sempre o melhor. Deus também é assim conosco. Jesus, na condição de um irmão bem adiantado nosso, olha para todos nós e quer ver o nosso progresso, também torce por nós. Mas o que adianta eu ter Deus do meu lado, eu ter Jesus do meu lado, eu ter, a maioria não vê, mas a equipe espiritual desta casa é abençoada,
vocês são abençoados por ter uma casa, por ter um ambiente como este. E não falo isso para agradar os dirigentes, os frequentadores, porque no Espiritismo nós não precisamos disso. Mas aqui realmente é uma casa que nos sentimos a afeição do nosso segundo lar, da nossa segunda família, quando aqui chegamos. Tudo isto conspira a nosso favor. Agora, precisamos de algumas ferramentas para possibilitar a nossa mudança. O pensamento é uma das paredes que vai soerguer o homem novo, mas uma casa não é constituída apenas de uma parede. O alicerce é o conhecimento, porque Jesus mesmo nos afirmou: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Muitos leem essa frase e perguntam: mas livrar do quê? Do maior obsessor que a gente pode ter, a ignorância. O maior obsessor que todos nós podemos ter é a nossa própria ignorância. Segunda questão: o maior obsessor que nós temos não está fora, mas dentro de nós. Guardemos bem isso. O nosso maior obsessor não está fora, na feição de nenhum espírito, está dentro. Aí vem um amiguinho que não quer nada com nada, apenas nos suscita, se eu sou materialista, a querer cada vez mais. Se eu sou melindroso, alguém olhar para mim e falar: não gosta de mim. Está vendo? Não me cumprimentou, não gosta de mim. Ou fala qualquer coisa na palestra: ai, falou só para mim. Mas aqui em Santarém nos disseram que não tem esse problema, é só a Zé em Mirandela, na região de Trás dos Montes, lá só eles que têm esse problema. Mas vejamos bem, os obsessores apenas apertam um botão dos nossos erros. Se eu não tenho predisposição, por exemplo, à fofoca, eles não vão me tentar na fofoca, mas eles irão sim me tentar na onde eu ainda tropeço. Então vejamos bem, o alicerce, conhecimento, seja os ensinamentos de Jesus, as obras básicas que o Espiritismo nos oferece, aí a gente vai alicerçando através do conhecimento. Aí nós vamos estruturar o pensamento. Estruturando, espiritualizando o pensamento, automaticamente eu vou espiritualizar o que sai da minha boca. Porque o que sai da minha boca, Jesus disse que é preocupante. Levando ele a dizer, porque naquela época tinha o hábito de lavar as mãos, o pequeno banho, lavar as mãos, lavar o pescoço. É uma região muito quente, como é até hoje, em que no verão as temperaturas vão às alturas. E uma vez eles foram na casa de um homem abastado, e os discípulos, importante frisarmos que a grande maioria, pessoas simples, já foram logo na mesa. Estavam nem aí de quem que era a casa, quem que não, já foram pegando as coisas. Aí um deles chegou para Jesus e falou: Senhor, eles não lavaram as mãos. Jesus falou: não se preocupa com isso não. O que vai entrar, vai ter o organismo que vai absorver, o que não absorver vai sair, mas tem que se preocupar com o que sai da boca, porque o que sai da boca é o que está cheio o coração. Olha como Jesus é fundo. Numa simples frase resumiu muita coisa. Não se preocupe com o que entra na sua boca, não, mas se preocupe com o que sai, porque o que sai é reflexo do que está cheio em seu coração. Então notemos, estruturar o pensamento. Estruturando o pensamento, automaticamente eu vou estruturar o que sai da minha boca. Veio Allan Kardec e nos disse: espíritas, amai-vos. Eis o primeiro ensinamento, eis o primeiro mandamento. Espíritas, instruí-vos. Então, aliado ao conhecimento, temos que amar.
Porque conhecimento, eu conheço muitas bibliotecas ambulantes, conhecem de tudo e com propriedade, mas não tem capacidade de estender a mão para quem está caído. A pessoa conhece de tudo, qualquer assunto, mas é uma biblioteca ambulante, só conhece, mas na hora de pôr a mão na massa, não dá conta. Então nós temos que conhecer, mas temos que trabalhar. E trabalhar não é apenas dentro do centro espírita, não. Porque ser espírita dentro do centro espírita é fácil. É a coisa mais fácil que tem, fazer palestra. Tem um dito lá no Brasil que diz que até papagaio se ensinar fala. Da face até é fácil. Trabalhar no trabalho de desobsessão. Por que é fácil? Olha os espíritos que estão do nosso lado. Aqui uma pessoa pisa no nosso calcanhar, a gente vira, calma e fala, não, está perdoado. Vai fazer isso lá fora para a gente ver o que faz. A gente mete. Então aqui todo mundo é calmo, tudo está certo. Foi pedido quando nós chegamos para a pessoa tirar o carro mais para trás. Não tem problema não. Vai pedir lá no centro da cidade para fazer isso. Vai pedir na porta do nosso lar para fazer isso. Então aqui, praticar a caridade, praticar o bem, praticar o amor, é muito fácil. Eis que chegou o momento de praticarmos tudo isso onde estivermos, com quem estivermos, na hora em que estivermos. É momento de trabalhar. O que é o cristão do século XXI? Aquele que não espera o doente, o faminto bater na porta da sua casa, mas aquele que vai até a porta do necessitado. Madre Teresa de Calcutá, esta célebre indiana, teve a oportunidade de visitar o Brasil. E jornalista é uma raça terrível. Jornalista, nem todos têm uma índole boa. E chegaram para ela e perguntaram, Madre, você acha certo o que a senhora faz? Ajudar tantos outros, dar dinheiro, dar isso, praticar isso, daquilo. Aí ela ouviu, ela falou, olha, guarda bem o que eu vou te dizer. Esses espíritos superiores, eles tinham uma paciência. Olha, guarda bem o que eu vou dizer. A maior caridade que eu pratico não é envolvendo a matéria, não é envolvendo o dar, não é envolvendo a esmola, não é envolvendo a cesta básica. Hoje, o maior número de necessitados que eu vejo é pessoas precisando de um abraço, pessoas precisando de um sorriso, pessoas precisando de um minuto da nossa atenção. E vem Jesus e nos diz, dê de graça o que de graça recebestes. Levante a mão para mim, quem é que é tão pobre que não tem a oportunidade de dar um sorriso? Tem alguém aqui que é tão pobre que não pode dar um sorriso? Quem daqui é tão pobre que não pode dar um abraço? Ou quem daqui é tão rico que não necessita de um abraço? Então espírita é sinônimo de alegria. Então certa feita, o Chico tinha um pai muito simples, um pai, até que ele tinha muita dificuldade de relacionamento, porque o pai queria que ele ganhasse dinheiro com a venda dos livros. O pai era um homem muito rude, mas certa feita, o pai já estava caminhando para o final da vida. O pai do Chico questiona, Chico, como é que Jesus é conhecido no mundo espiritual? Chico pensou e falou, meu pai, o nosso querido Jesus é conhecido no mundo espiritual pelo nome de alegria.